Ele podia comprar qualquer tecnologia, mas não conseguia impedir o escurecer dos olhos do próprio filho. Até que uma menina pobre, com mãos sensíveis e voz firme, surgiu dizendo que podia ajudá-lo a enxergar de novo. O que parecia um ato de empatia virou milagre e a descoberta que ela era, na verdade, sua filha perdida. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o sol da manhã paulistana refletia nos vidros espelhados do imponente prédio da Visiotec Brasil, na Avenida Faria Lima. Do 40º andar, Augusto Tavares observava a cidade que ajudara a transformar. Aos 52 anos, comandava o maior conglomerado de tecnologia médica da América Latina, com filiais em 12 países. O paulistano que saíra do Ipiranga com apenas uma bolsa de estudos e uma ideia revolucionária, agora era dono de um império. Senhor Tavares, sua ex-esposa na linha 3, anunciou Cecília, sua secretária, pela terceira vez naquela manhã. Augusto ignorou novamente. Tinha assuntos mais urgentes. Naquela tarde, apresentaria o novo sistema de diagnóstico ocular que prometia revolucionar o tratamento de doenças degenerativas. Pegou o telefone e ligou para a área de desenvolvimento. Eduardo, os testes finais foram concluídos? Preciso dos resultados para a apresentação de hoje. Sim, senhor. Acabamos de finalizar. Resultado excepcional. 98,7% de precisão no diagnóstico precoce. Augusto sorriu. Era o que esperava. Mais uma vitória, mais um marco em sua carreira impecável. Desligou e olhou para o porta-retrato sobre a mesa. Nele, um menino de 12 anos sorria enquanto segurava um troféu de xadrez. Miguel, seu único filho, sua maior realização. Senhor Tavares, insisto, Dona Patrícia parece bastante alterada. Diz que é sobre Miguel e que não pode esperar. Algo no tom de Cecília o fez atender. A voz de Patrícia do outro lado soava diferente, embargada. Augusto, você precisa vir ao colégio agora. Miguel teve um desmaio durante a aula. Estamos no ambulatório. Desmaio? Ele nunca teve isso antes. Deve ter sido a pressão das provas ou... Não foi isso, interrompeu Patrícia. Antes de desmaiar, ele disse que não estava enxergando direito, que tudo estava ficando embaçado. A professora notou que ele estava tropeçando em objetos visíveis. Augusto, estou com medo. O empresário sentiu o chão sumir sob seus pés. Em 20 minutos, seu motorista o deixava no Colégio Bandeirantes, no bairro do Morumbi. No ambulatório, encontrou Miguel sentado, aparentemente normal, mas com um olhar distante que Augusto nunca tinha visto antes. Pai, eu não consigo ler aquele cartaz, apontou o menino para a parede oposta. Era um cartaz sobre prevenção à gripe, com letras grandes e coloridas. Patrícia, uma mulher elegante de 45 anos, segurava a mão do filho. Nos seus olhos verdes, o medo que Augusto nunca admitiu sentir. Embora divorciados há 5 anos, compartilhavam o amor incondicional por Miguel. Já chamei o Dr. Fernando Meirelles, disse ela. Nos aguarda no consultório em meia hora. Fernando Meirelles era o mais respeitado oftalmologista de São Paulo, amigo pessoal de Augusto e consultor da Visiotec. No luxuoso consultório na Vila Nova Conceição, após uma bateria de exames preliminares, o médico os recebeu com uma expressão que Augusto conhecia bem, a mesma que ele próprio usava quando precisava dar más notícias a investidores. Augusto, Patrícia, os exames iniciais mostram alterações significativas na retina de Miguel. Precisamos de testes mais específicos, mas há indícios de uma condição degenerativa rara. Degenerativa? A voz de Patrícia falhou. O que isso significa exatamente? Significa que pode ser progressiva, explicou o médico, escolhendo cuidadosamente as palavras. Estamos diante de um possível caso de retinose pigmentar atípica, uma condição que afeta as células fotorreceptoras da retina. E o tratamento? Augusto interrompeu, já em modo solução, como fazia nos negócios. Quais são as opções? O silêncio de Fernando foi mais eloquente que qualquer resposta. Miguel, sentado entre os pais, parecia compreender perfeitamente o que estava acontecendo, embora ninguém tivesse lhe explicado diretamente. Existem terapias experimentais, disse finalmente o médico. Mas preciso ser franco. Ainda não temos uma cura estabelecida para este tipo de condição. Nas semanas seguintes,
Miguel foi submetido a uma extensa bateria de exames. O diagnóstico se confirmou: retinose pigmentar atípica em estágio avançado. A conclusão médica era devastadora. A perda da visão seria progressiva e provavelmente irreversível. Para Augusto, aquilo era inaceitável. O homem que construíra um império baseado em soluções médicas não podia aceitar que não havia solução para seu próprio filho. Convocou uma reunião com os melhores especialistas de sua empresa. Quero todo o departamento de pesquisa focado nisso. Contratem quem for preciso. Tragam especialistas do exterior. Dinheiro não é problema. Enquanto isso, na casa de Patrícia, no Alto de Pinheiros, Miguel começava a se adaptar à nova realidade. A luz forte incomodava seus olhos, e as letras dos livros, sua maior paixão, pareciam fugir dele. Mãe, posso ter um cão-guia? Perguntou certa noite, com uma serenidade que quebrou o coração de Patrícia. Miguel, ainda não chegamos a esse ponto. Seu pai está mobilizando os melhores médicos do mundo. Vamos encontrar um tratamento. Mas e se não encontrarmos? Insistiu o menino. Li sobre pessoas cegas que fazem coisas incríveis. Tem um pianista famoso que nunca enxergou na vida. Patrícia abraçou o filho, incapaz de responder. Na manhã seguinte, Augusto apareceu com 3 especialistas internacionais, um japonês, um americano e um alemão. Começava assim uma peregrinação por clínicas e laboratórios ao redor do mundo. O empresário reorganizou sua vida em função do filho. Transferiu a presidência executiva da Visiotech para seu sócio, mantendo apenas o controle do conselho. Alugou um apartamento em Boston, próximo a um centro de pesquisa em oftalmologia. Levou Miguel e Patrícia, montando uma estrutura para que o menino pudesse continuar os estudos remotamente. Pai, por que não podemos simplesmente ficar em São Paulo? Questionou Miguel, após mais uma série de testes dolorosos que não trouxeram resultados promissores. Porque aqui estão as melhores tecnologias, filho, e se existe uma chance, por menor que seja, vamos agarrá-la. Mas e se não houver chance? E se eu tiver que aprender a viver sem enxergar? Augusto se recusava a considerar essa possibilidade. Para ele, desistir jamais fora uma opção. Não seria agora, diante do maior desafio de sua vida, que começaria a aceitar derrotas. O que ele não percebia era que, enquanto lutava contra o inevitável, estava perdendo os preciosos momentos com Miguel. O menino, antes alegre e comunicativo, tornava-se cada vez mais introspectivo. Sua visão deteriorava rapidamente e, a cada semana, mais um pedaço do mundo desaparecia para ele. 4 meses após o diagnóstico inicial, de volta a São Paulo para um breve descanso, Miguel teve uma crise de ansiedade. Recusou-se a fazer mais exames, a viajar novamente, a ser tratado como um caso médico e não como um adolescente. Chega, pai, não quero mais ser seu projeto de pesquisa. Quero apenas viver o tempo que me resta com visão, sem agulhas, sem máquinas, sem médicos falando sobre mim como se eu não estivesse presente. Patrícia, que assistia à discussão, interveio. Augusto, precisamos respeitar o Miguel. Talvez seja hora de considerar a adaptação, como os médicos sugeriram. Há centros especializados que ensinam pessoas com deficiência visual a terem autonomia, a desenvolverem outros sentidos. Isso é desistir, trovejou Augusto. E Tavares não desiste. Não é desistir. A voz de Miguel soou surpreendentemente madura. É aceitar a realidade e aprender a viver com ela. Pai, eu estou perdendo a visão, não a vida. Aquelas palavras atingiram Pela primeira Augusto vez como um viu o soco. filho Não como uma extensão de si mesmo, mas como um indivíduo com suas próprias necessidades e desejos. Percebeu que seu controle absoluto, que funcionava tão bem nos negócios, estava falhando miseravelmente na vida pessoal. Naquela noite, sozinho em seu apartamento na Avenida Paulista, Augusto encarou a cidade iluminada que se estendia a seus pés. A mesma cidade que seu filho em breve não poderia mais ver. Como empresário, sempre encontrara soluções inovadoras para problemas complexos, mas agora, diante da cegueira iminente de Miguel, sentia-se completamente impotente. Os meses seguintes trouxeram mais desapontamentos. Augusto havia mobilizado uma equipe multidisciplinar no subsolo da sede da Visiotech, dedicada exclusivamente ao caso de Miguel. Os melhores geneticistas, neurologistas e especialistas em retina trabalhavam incansavelmente,
testando terapias experimentais que haviam mostrado resultados promissores em laboratório. Miguel se submetia aos procedimentos com resignação, mais para agradar ao pai do que por acreditar na possibilidade de cura. Em seu diário, que agora escrevia com letras cada vez maiores, confessava: cada dia que passa, o mundo fica mais embaçado. As cores se vão primeiro, depois os contornos. É como ver através de um vidro que alguém vai embaçando lentamente, sem pressa nem piedade. Numa manhã chuvosa de agosto, o Dr. Felipe Rezende, coordenador da equipe de pesquisa, pediu uma reunião urgente com Augusto. Senhor Tavares, precisamos conversar sobre os últimos resultados. No laboratório subterrâneo, climatizado e asséptico, o médico apresentou uma série de imagens da retina de Miguel, comparando-as com os exames anteriores. Como pode ver, a degeneração continua avançando, apesar da terapia gênica que aplicamos. As células fotorreceptoras estão morrendo a uma taxa que não conseguimos controlar. E a nova droga experimental da Suíça? Já recebemos a autorização da Anvisa? Recebemos, mas os testes preliminares não são promissores para o tipo específico de mutação que seu filho apresenta. Augusto passou as mãos pelo cabelo, agora visivelmente mais grisalho que 6 meses antes. Quanto tempo ele ainda tem? Dr. Felipe hesitou. É difícil precisar, mas pela velocidade da progressão, entre 4 e 6 meses até a cegueira total. O empresário sentiu o chão sumir sob seus pés. 6 meses. Em 6 meses, Miguel não veria mais nada. Não veria o rosto do pai, o sorriso da mãe, as páginas dos livros que tanto amava, o céu de São Paulo que, apesar da poluição, ainda guardava pores do sol espetaculares. Senhor Tavares, se me permite uma sugestão, talvez seja a hora de considerar a adaptação. Existem excelentes centros especializados em reabilitação para deficientes visuais. Não! A voz de Augusto ecoou pelo laboratório. Não vou desistir do meu filho. Saiu batendo a porta, deixando para trás uma equipe de cientistas exaustos e desanimados. No elevador, respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Quando as portas se abriram no térreo, encontrou Patrícia esperando por ele com uma expressão séria. Precisamos conversar, Augusto, sobre o Miguel. Caminharam até o café no lobby do edifício. Patrícia, sempre elegante com suas roupas de alfaiataria impecável, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. O divórcio havia sido difícil. Augusto sempre colocara a empresa em primeiro lugar, mas agora compartilhavam uma dor que os aproximava de uma forma que o casamento nunca conseguira. Contratei uma terapeuta ocupacional especializada em deficiência visual, disse ela sem rodeios. Miguel começa na próxima semana. Sem me consultar, a indignação de Augusto era evidente. Miguel tem 12 anos, Augusto. Não podemos mantê-lo em laboratórios para sempre. Ele precisa aprender a viver com o que está acontecendo. E simplesmente desistir? É isso que você está ensinando ao nosso filho? Patrícia suspirou, cansada daquela discussão que se repetia há meses. Não é desistir. É aceitar a realidade e se preparar para ela. O próprio Miguel pediu isso. Ele quer aprender braille, quer conhecer outras crianças que passam pelo mesmo processo. E eu continuo buscando uma cura, respondeu Augusto, obstinado. Não vou parar. Não posso. Ninguém está pedindo para você parar. Só não faça Miguel parar de viver, enquanto você busca algo que pode nunca encontrar. As palavras de Patrícia pesavam como chumbo. No fundo, Augusto sabia que ela tinha razão, mas admitir isso significaria aceitar um fracasso, algo que o empresário bem-sucedido nunca soubera fazer. Naquela tarde foi buscar Miguel na escola. O menino agora frequentava um colégio particular que oferecia suporte especializado para alunos com necessidades específicas. Ao vê-lo saindo, usando óculos escuros e segurando o braço de um colega, Augusto sentiu um aperto no peito. Miguel parecia menor, mais frágil. Como foi seu dia, filho? Normal, respondeu o menino entrando no carro. Consegui ler quase um capítulo inteiro com a lupa eletrônica que a escola emprestou. No caminho para casa, Miguel contou sobre seu novo projeto. Estava aprendendo a tocar piano. A professora de música diz que tenho bom ouvido. Sabia que muitos pianistas cegos se tornaram famosos? Tem o Ray Charles, o Stevie Wonder. Você não vai ficar cego, interrompeu Augusto mais bruscamente do que pretendia.
Um silêncio pesado se instalou no carro. Quando chegaram ao apartamento de Patrícia, Miguel saiu rapidamente, sem se despedir. Aquela noite, Augusto não conseguiu dormir. As palavras de Patrícia e a reação de Miguel o perseguiam. Por volta das 3 da manhã, levantou-se e foi até seu escritório. Na parede, o quadro de formatura em Engenharia Biomédica pela USP, o início de tudo. Ao lado, a primeira patente da Visiotech, um sistema de diagnóstico por imagem que revolucionara a oftalmologia brasileira. Abriu o notebook e começou a pesquisar algo que vinha evitando: métodos de adaptação para pessoas com deficiência visual. Artigos científicos, relatos de casos, vídeos de reabilitação. Pela primeira vez, permitiu-se considerar a possibilidade de que seu filho precisaria aprender a viver em um mundo sem luz. Na manhã seguinte, apareceu sem avisar no apartamento de Patrícia. Miguel ainda dormia. Os medicamentos para retardar a degeneração causavam sonolência excessiva. Você tinha razão, disse assim que a ex-esposa abriu a porta. Precisamos nos preparar para todas as possibilidades. Patrícia não escondeu a surpresa. Em 15 anos de relacionamento, poucas vezes ouvira Augusto admitir que estava errado. O que mudou sua opinião? Miguel, a forma como ele está lidando com tudo isso. Ele é mais forte do que eu jamais serei. Sentaram-se à mesa da cozinha, como nos velhos tempos quando formavam uma família. Patrícia preparou café enquanto Augusto explicava seu novo plano. Continuaria financiando as pesquisas, mas, paralelamente, investiria em tecnologias assistivas para melhorar a qualidade de vida de Miguel e de outras crianças com deficiências visuais. Vou criar um departamento na Visiotech focado nisso. Já imaginei alguns dispositivos que poderiam ajudar. Leitores inteligentes, sistemas de navegação, interfaces táteis. Patrícia sorriu, reconhecendo ali o Augusto por quem se apaixonara. O visionário que transformava problemas em soluções inovadoras. Parece um bom caminho, disse ela. Mas não esqueça que o Miguel precisa mais de seu pai do que de um inventor agora. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas. Augusto reduziu o ritmo das terapias experimentais, focando apenas nas mais promissoras. Em vez disso, começou a participar das sessões de adaptação de Miguel, aprendendo junto com o filho técnicas de mobilidade e leitura tátil. A casa de Patrícia foi adaptada com marcações táteis e sistemas de áudio. Miguel começou a usar uma bengala dentro de casa, para se acostumar com a ferramenta que em breve seria sua principal aliada na locomoção. Em um domingo ensolarado, Augusto levou o filho ao Parque Ibirapuera. Miguel já não conseguia distinguir formas à distância, mas ainda percebia diferenças de luz e sombra. Pai, descreve o parque para mim, pediu o menino enquanto caminhavam pela margem do lago. Augusto, engenheiro acostumado a descrições técnicas e precisas, viu-se desafiado a traduzir em palavras as cores, texturas e movimentos ao seu redor. Falou sobre o verde intenso das árvores, o azul do céu refletido na água, as pessoas que passeavam, os cachorros que corriam, as crianças que brincavam. Como é o azul, pai? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Como explicar uma cor para alguém que em breve não veria mais cores? Azul é como a sensação de mergulhar em água fresca num dia quente. É tranquilo e profundo ao mesmo tempo. Miguel sorriu, satisfeito com a resposta. Continuaram o passeio com o menino segurando o braço do pai e ocasionalmente usando a bengala para explorar o caminho. No caminho de volta, passaram por uma feira de artesanato. Uma das barracas exibia instrumentos musicais feitos de materiais reciclados. Miguel, atraído pelo som, pediu para se aproximar. "Posso tocar?" perguntou a uma jovem que cuidava da exposição. "Claro", respondeu ela colocando um pequeno tambor nas mãos do menino. "Este é feito de lata e couro de cabra. Sente a textura." Miguel passou os dedos pela superfície do instrumento, explorando cada detalhe. Augusto observava, fascinado pela forma como o filho utilizava o tato para ver o objeto. "Que legal, e como você faz?" perguntou o menino, genuinamente interessado. A jovem, que se apresentou como Janaína, explicou o processo artesanal de fabricação dos instrumentos. Enquanto falava, moldava a mão de Miguel para ensiná-lo a extrair diferentes sons do tambor. "Você tem um ótimo ouvido", comentou ela. "Consegue distinguir as nuances do som." "Meu filho está perdendo a visão", explicou Augusto, com uma franqueza que surpreendeu a si mesmo.
Estamos aprendendo a desenvolver outros sentidos. Janaína não demonstrou pena ou desconforto, como muitas pessoas faziam ao saber da condição de Miguel. Em vez disso, continuou a conversa naturalmente. Tenho um tio cego que é luthier. Fabrica violões. Ele diz que enxerga com as mãos e escuta com o corpo inteiro. Miguel se animou com a história. Ele consegue fazer violões sem ver. Os melhores que já toquei, respondeu Janaína. Ele sente a madeira de um jeito que pessoas que enxergam nem imaginam. Aquela conversa casual abriu uma janela de possibilidades para Augusto. No caminho para casa, não parava de pensar nas palavras da artesã. Havia um mundo sensorial além da visão que ele, como cientista focado em tecnologia visual, nunca considerara verdadeiramente. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Augusto pesquisou sobre sinestesia, a capacidade de experimentar um sentido através de outro. Encontrou estudos sobre pessoas cegas, que desenvolviam uma espécie de visão tátil, criando mapas mentais precisos através do toque e da audição. Na manhã seguinte, ligou para Eduardo Vasconcelos, seu sócio e amigo de longa data. Eduardo, preciso que você assuma a presidência da empresa por tempo indeterminado. Vou tirar uma licença. Algum problema, Augusto? Não, na verdade, acho que finalmente estou começando a enxergar a solução. A Casa Luz nasceu de um sonho. Localizada em Heliópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, o pequeno centro cultural ocupava um sobrado reformado, com paredes coloridas e um jardim sensorial na entrada. Ali, crianças e jovens com deficiência visual aprendiam música, arte e desenvolviam habilidades para uma vida autônoma. Larissa Campos, 19 anos, era a alma do lugar. Magra, de cabelos cacheados e energia contagiante, coordenava as atividades com uma mistura de disciplina e afeto que cativava a todos. Naquela manhã ensolarada de setembro, orientava um grupo de crianças em uma oficina de percussão quando a coordenadora do centro, Dona Zuleide, a chamou discretamente. Larissa, tem um homem querendo falar com você. Diz que é importante. Comigo? Quem é? Não quis se identificar. Está bem vestido, parece importante. Estranho é que perguntou especificamente por você, não pelo centro. Intrigada, Larissa pediu a Mateus, um dos voluntários, que continuasse a oficina. Na pequena recepção, encontrou um homem de meia-idade, traje social impecável, que destoava completamente do ambiente simples da Casa Luz. Larissa Campos? Perguntou ele, estendendo a mão. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Meu nome é Augusto Tavares. Soube do seu trabalho com estimulação sensorial e gostaria de conversar sobre isso. O nome não significava nada para Larissa, que lidava diariamente com pais desesperados em busca de ajuda para seus filhos. Claro, Sr. Tavares, quer conhecer nosso espaço. Posso mostrar o que fazemos aqui. Augusto assentiu, seguindo a jovem pelo corredor decorado com trabalhos artísticos dos alunos. Pinturas com texturas em alto relevo, esculturas em argila, instrumentos adaptados. Em cada sala, uma atividade diferente. Crianças aprendendo braille, adolescentes tocando instrumentos, um grupo praticando orientação espacial com bengalas. Tudo isso começou há 3 anos, explicou Larissa. Eu era voluntária em um projeto social quando percebi que faltavam espaços adaptados para crianças com deficiência visual na periferia. As famílias não tinham condições de levar os filhos até os centros especializados no centro da cidade. E como conseguiu montar tudo isso? Perguntou Augusto, genuinamente impressionado. Com muita teimosia, riu Larissa. Conseguimos esta casa em comodato da prefeitura depois de muita insistência. O resto foi construído aos poucos, com doações, trabalho voluntário e algumas pequenas parcerias com ONGs. Na sala de música, um menino de aproximadamente 10 anos tocava piano de olhos fechados. Suas mãos pequenas deslizavam pelas teclas com uma sensibilidade impressionante. Este é o Lucas, cego congênito. Começou conosco há 1 ano sem nunca ter tocado um instrumento. Agora consegue reproduzir qualquer melodia depois de ouvi-la algumas vezes. Augusto observava tudo com atenção, fazendo perguntas específicas sobre as técnicas utilizadas. Larissa explicou como combinavam música, arte e estímulos táteis para desenvolver os outros sentidos e criar novas conexões neurais. Desenvolvemos um método próprio,
Usamos texturas, sons e aromas para criar uma espécie de alfabeto sensorial. É surpreendente como o cérebro pode reinterpretar informações quando estimulado corretamente. E isso pode ajudar alguém que está perdendo a visão? Alguém em processo de degeneração retiniana? Perguntou Augusto, finalmente revelando seu interesse específico. Larissa o observou atentamente antes de responder. Havia algo familiar naquele homem, algo que não conseguia identificar. Depende do estágio e do tipo de degeneração. Temos alguns casos de crianças com retinose pigmentar que apresentaram melhoras significativas na percepção visual após nosso trabalho de estimulação. Melhoras? Que tipo de melhoras? Não estamos falando de cura, Sr. Tavares, esclareceu Larissa, mas de potencializar a visão residual e desenvolver formas alternativas de percepção. Alguns conseguem distinguir contrastes que antes não percebiam, outros desenvolvem uma espécie de visão periférica aumentada. Augusto respirou fundo. Era a primeira vez em meses que ouvia palavras de esperança, mesmo que cautelosas. Meu filho, Miguel, tem 12 anos. Foi diagnosticado com retinose pigmentar atípica há 6 meses. Segundo os médicos, ele perderá totalmente a visão nos próximos meses. A jovem assentiu compreensiva. Sinto muito, é um diagnóstico difícil de aceitar. Tentamos tudo, médicos no exterior, terapias experimentais, medicações de última geração. Nada funcionou. A degeneração continua avançando. Larissa conduziu Augusto até uma pequena sala nos fundos, onde poderiam conversar com mais privacidade. As paredes eram cobertas por painéis de texturas diversas, veludo, lixa, cortiça, tecidos sintéticos. Esta é nossa sala sensorial. Aqui trabalhamos com estímulos concentrados, especialmente com casos mais graves. Ofereceu uma cadeira a Augusto e sentou-se à sua frente. Pela primeira vez, o empresário notou as feições da jovem com mais atenção. Os olhos castanhos vivos, o formato do rosto, o sorriso determinado. Como soube de mim, Sr. Tavares? Nosso projeto ainda é pequeno. Não temos muita divulgação. Janaína, uma artesã que conheci no Ibirapuera. Ela mencionou seu trabalho quando contei sobre a condição do meu filho. Ah, a Jana. Ela dá oficinas de percussão aqui às terças. Senhorita Campos... Larissa, por favor. Larissa, vou ser direto. Quero contratar seus serviços para meu filho. Diga seu preço. Posso montar um espaço como este na minha casa com todo o equipamento necessário. A jovem sorriu, balançando a cabeça. Não funciona assim, Sr. Tavares. Não é uma questão de equipamentos ou dinheiro. Nosso método se baseia em anos de experiência, em uma abordagem comunitária. As crianças aprendem umas com as outras, compartilham experiências. Posso trazer Miguel aqui, então. Pagarei o que for preciso para que ele tenha atendimento prioritário. Larissa o observou por alguns instantes, como se avaliasse suas intenções. O senhor é Augusto Tavares da Visiotech, não é? Li sobre seu trabalho em tecnologia médica. Augusto assentiu, surpreso por ser reconhecido. Senhor Tavares, não cobro por meus serviços. Todos aqui são atendidos gratuitamente. Mas também não oferecemos privilégios. Se quiser trazer seu filho, ele será bem-vindo como todas as outras crianças. Terá que esperar sua vez na fila de inscrição. Fila? Quanto tempo? Aproximadamente 3 meses. 3 meses? Meu filho não tem 3 meses. Nesse ritmo estará completamente cego antes de começar o tratamento. Augusto se levantou, agitado. Larissa permaneceu calma, acostumada a lidar com a ansiedade dos pais. Entendo sua urgência. Posso fazer uma avaliação inicial com Miguel nesta semana para ver se nosso método pode ajudá-lo, mas não posso prometer milagres, nem furar a fila dos outros que também precisam de ajuda. O empresário, acostumado a resolver tudo com dinheiro e influência, sentiu-se impotente. Olhou ao redor, para aquela sala simples mas acolhedora, para os desenhos coloridos nas paredes, feitos por crianças que enxergavam o mundo de maneira diferente. Desculpe minha arrogância, disse finalmente. É que já tentamos tantas coisas. Cada dia que passa é um pedaço do mundo que meu filho perde para sempre. Larissa se levantou e tocou levemente o braço de Augusto em um gesto espontâneo de solidariedade. Traga Miguel na próxima quarta-feira, às 14 horas. Faremos uma avaliação completa e um plano personalizado.
Não posso garantir resultados, mas prometo que faremos o melhor. 3 dias depois, Augusto e Patrícia chegavam à Casa-Luz com Miguel. O menino, já com dificuldades significativas de locomoção em ambientes desconhecidos, segurava o braço da mãe, enquanto o pai carregava uma pasta com todos os exames e relatórios médicos. "É aqui, filho", disse Patrícia, descrevendo o lugar como haviam aprendido a fazer. Uma casa amarela com um jardim na frente. Tem um balanço pendurado em uma árvore grande e várias plantas aromáticas. "Estou sentindo o cheiro de alecrim", comentou Miguel, que desenvolvera um olfato aguçado nos últimos meses. Larissa os recebeu na entrada. Vestia jeans, camiseta colorida e tinha os cabelos presos em um coque despretensioso. Apresentou-se a Patrícia e Miguel com a mesma simplicidade calorosa que demonstrara com Augusto. "Miguel, bem-vindo à Casa-Luz. Aqui, as pessoas aprendem a ver de maneiras diferentes. Posso te mostrar como." O menino, inicialmente tímido, assentiu. Larissa pegou sua mão e a colocou em seu próprio rosto. "Primeiro, quero que você me conheça. Toque meu rosto, crie uma imagem mental de como eu sou." Miguel, acostumado a exercícios de reconhecimento tátil, passou os dedos pelo rosto de Larissa. O contorno dos olhos, o nariz pequeno, os lábios cheios, a textura da pele. "Você sorri bastante", comentou ele. "Dá para sentir as linhas de expressão aqui." Tocou os cantos dos olhos dela. "Muito observador", elogiou Larissa. "Agora vou te levar para conhecer nosso jardim sensorial. Lá começamos nossa jornada." Durante as 2 horas seguintes, Larissa conduziu uma avaliação completa das capacidades sensoriais de Miguel. Testou sua audição com diferentes frequências de som, seu tato com texturas variadas, seu olfato com essências naturais. Observou como ele se orientava no espaço, como interpretava informações não visuais, como reagia a estímulos diversos. Augusto e Patrícia assistiam a tudo com uma mistura de esperança e ceticismo. Aquela abordagem era tão diferente de tudo o que haviam tentado até então, sem aparelhos sofisticados, sem medicamentos, apenas o corpo e seus sentidos sendo desafiados e estimulados. Na sala sensorial, Larissa vendou os olhos de Miguel. "Agora vamos inverter o jogo. Mesmo com a visão que você ainda tem, quero que aprenda a não depender dela. Vamos despertar seus outros sentidos." Colocou nas mãos do menino pedaços de tecidos coloridos, vermelho, azul, amarelo e verde. "Sem olhar, quero que você identifique as cores pelo toque." "Isso é impossível", protestou Miguel. "Tente", insistiu Larissa. "Concentre-se nas sensações que cada cor provoca. Vermelho é quente, energético. Azul é calmo, fresco. Verde é vivo, pulsante. Amarelo é vibrante, leve." Para surpresa de todos, após várias tentativas, Miguel começou a acertar. Não todas as vezes, mas mais do que seria possível por mero acaso. "Como isso é possível?" perguntou Patrícia, impressionada. "Não estamos criando superpoderes", explicou Larissa. "Estamos apenas ensinando o cérebro a criar novas associações, a interpretar informações sensoriais de maneiras diferentes. Algumas pessoas desenvolvem uma sensibilidade tão refinada que conseguem perceber diferenças sutis de temperatura, vibração e textura que associamos a cores." Ao final da sessão, enquanto Miguel explorava o jardim com Dona Zuleide, Larissa conversou reservadamente com Augusto e Patrícia. "Miguel tem um potencial incrível. Sua visão residual ainda é significativa e ele já desenvolveu naturalmente compensações sensoriais impressionantes." "E quanto à progressão da doença?" perguntou Augusto, indo direto ao ponto que mais o angustiava. "Não posso interferir no processo degenerativo em si", respondeu Larissa com honestidade. "Mas posso ajudar Miguel a maximizar o uso da visão que ainda tem e a desenvolver formas alternativas de perceber o mundo. Em alguns casos similares, conseguimos estabilizar a percepção visual por períodos mais longos que o esperado." "Como?" questionou Patrícia. "Estimulando constantemente as células fotorreceptoras que ainda funcionam, criando novas conexões neurais, ensinando o cérebro a interpretar sinais visuais mínimos que normalmente seriam ignorados." Augusto, o cientista cético, queria mais explicações, dados, estatísticas, mas havia algo na confiança tranquila de Larissa que o fazia querer acreditar. "Quando podemos começar?" "Imediatamente." Considerando a urgência do caso,
Posso atender Miguel 3 vezes por semana, mas com uma condição. Qual? Perguntaram os pais em uníssono. Que vocês também participem ativamente do processo. Não é apenas um tratamento para Miguel, é uma nova forma de comunicação familiar. Vocês precisarão aprender a ver como ele, a descrever o mundo de maneiras que façam sentido para outros sentidos além da visão. Augusto e Patrícia trocaram olhares. Apesar de divorciados, a doença do filho os havia aproximado novamente, unidos por um objetivo comum. Faremos o que for preciso, respondeu Augusto por ambos. Enquanto saíam da Casa Luz, com a próxima sessão já agendada para o dia seguinte, Augusto não conseguia afastar a sensação de que algo importante havia mudado. Não era apenas a nova esperança para Miguel, mas algo na presença de Larissa, na forma como ela se comunicava, na confiança que transmitia. Havia algo familiar nela que não conseguia identificar, como uma lembrança distante tentando emergir. As sessões na Casa Luz rapidamente se tornaram o ponto central da rotina de Miguel. 3 vezes por semana, Augusto saía mais cedo do trabalho para buscar o filho na escola e levá-lo até Heliópolis. No início, o empresário se sentia deslocado naquele ambiente simples, tão distante dos laboratórios assépticos e clínicas de luxo que frequentavam antes. Mas aos poucos, o calor humano do lugar foi quebrando suas resistências. Numa tarde particularmente quente de outubro, Augusto observava Larissa trabalhar com Miguel em uma sala ampla com piso de madeira. O menino estava vendado, segurando um bastão fino com as 2 mãos. Agora, Miguel, vou fazer um som, e quero que você aponte a direção exata de onde ele vem, instruiu Larissa, movendo-se silenciosamente pelo espaço. Ela tocou um pequeno sino em um canto da sala. Imediatamente, Miguel virou o corpo e apontou o bastão com precisão surpreendente. Excelente, exclamou Larissa. Vamos tentar com sons mais sutis agora. Durante 1 hora, praticaram localização sonora, com Larissa produzindo sons cada vez mais baixos e Miguel identificando não apenas a direção, mas também a distância aproximada. O som não viaja em linha reta em ambientes fechados, explicava ela. Ele rebate nas paredes, no teto, nos objetos. Quando você aprende a interpretar esses padrões, cria um mapa acústico do ambiente. Augusto, engenheiro de formação, fascinava-se com a precisão técnica que havia por trás daqueles exercícios aparentemente simples. Larissa combinava conhecimentos de física acústica, neurologia e psicologia perceptiva, de maneira intuitiva e acessível. Após a sessão, enquanto Miguel participava de uma aula de música com outros jovens, Augusto abordou Larissa no pequeno escritório que ela dividia com Dona Zuleide. Os resultados são impressionantes. Em apenas 3 semanas, a mobilidade dele melhorou significativamente. Larissa sorriu, organizando algumas anotações. Miguel é um aluno excepcional. Absorve tudo com uma rapidez incomum. E quanto à visão? Houve alguma mudança? A jovem pousou o lápis e encarou Augusto diretamente. Senhor Tavares, preciso que entenda algo fundamental. Nosso objetivo principal não é recuperar a visão convencional, mas desenvolver novas formas de percepção. Miguel está aprendendo a ver com outros sentidos. Mas na semana passada, ele disse que conseguiu distinguir o contorno da janela contra a luz. Isso não é uma melhora na visão. É um pouco mais complexo, explicou Larissa. O que estamos fazendo é potencializar o uso das células fotorreceptoras que ainda funcionam e, simultaneamente, ensinar o cérebro a processar informações visuais mínimas de maneira mais eficiente. É como aumentar o contraste de uma imagem muito fraca. Augusto assentiu, compreendendo a analogia técnica. E você acha que isso pode estabilizar a condição? Larissa hesitou antes de responder. Já vi casos em que o processo degenerativo desacelerou significativamente após intensa estimulação sensorial. Mas não posso prometer isso. Cada organismo reage de maneira única. A conversa foi interrompida por Mateus, o jovem voluntário, que apareceu na porta com expressão preocupada. Larissa, desculpe interromper, mas o proprietário está aqui. Diz que precisamos desocupar o imóvel em 30 dias. A notícia caiu como uma bomba. Larissa empalideceu visivelmente. Como assim? O acordo com a prefeitura é de 5 anos. Ainda temos 2 pela frente. Ele diz que a prefeitura cancelou o comodato.
Algo sobre reurbanização da área. Larissa pediu licença a Augusto e saiu apressadamente. O empresário ficou sozinho no pequeno escritório, olhando ao redor. As pastas organizadas por cores, os desenhos feitos pelos alunos pregados na parede, o computador antigo sobre a mesa gasta pelo tempo. Percebeu que aquele projeto, que estava transformando a vida de seu filho, operava com recursos mínimos e muito amor. Movido pela curiosidade, aproximou-se da estante onde Larissa guardava documentos. Uma pasta vermelha chamou sua atenção. Histórico pessoal. Algo naquela jovem o intrigava desde o primeiro encontro. A forma como falava, seus gestos, a determinação no olhar, tudo lhe parecia vagamente familiar. Hesitou respeitando a privacidade alheia. Mas então ouviu vozes alteradas no corredor. Larissa discutia com alguém. Rapidamente abriu a pasta. Dentro encontrou documentos pessoais, incluindo uma certidão de nascimento. Seus olhos fixaram-se no nome da mãe, Raquel Campos. O coração de Augusto acelerou. Aquele nome despertou memórias adormecidas de 20 anos atrás. Raquel Campos havia sido farmacêutica na primeira unidade da Visiotech, quando a empresa ainda era apenas uma pequena startup focada em equipamentos para diagnóstico oftalmológico. Jovem, brilhante e dedicada, Raquel trabalhara diretamente com Augusto no desenvolvimento do primeiro produto da empresa. Entre longas noites de trabalho e a excitação de construir algo inovador, um relacionamento breve, mas intenso, floresceu. Até que, repentinamente, Raquel pediu demissão e desapareceu. Augusto, focado na empresa que começava a decolar, não a procurou. Semanas depois, conheceu Patrícia e Raquel tornou-se apenas uma lembrança distante. Agora, olhando para a data de nascimento na certidão, exatamente 8 meses após a partida de Raquel, uma suspeita perturbadora começou a se formar em sua mente. Devolveu a pasta ao lugar exato onde a encontrara e saiu do escritório. No corredor, viu Larissa conversando com um homem de terno, visivelmente angustiada. Aproximou-se, apresentando-se como pai de um dos alunos. "Algum problema em que eu possa ajudar?" perguntou, avaliando a situação. "Este é o Sr. Gilberto, representante da construtora que comprou o terreno", explicou Larissa, a voz trêmula de emoção contida. "Acabei de saber que nosso acordo de comodato foi cancelado. Precisamos desocupar o imóvel em 1 mês. Infelizmente, a área será completamente reurbanizada", justificou o homem. "Ordens da prefeitura. Todos os imóveis desta quadra serão demolidos." "E para onde vamos com as crianças?" questionou Larissa. "Levamos anos para construir este espaço." Augusto, que enfrentara inúmeras negociações empresariais difíceis, assumiu um tom profissional. "Senhor Gilberto, entendo que a construtora está apenas seguindo diretrizes da prefeitura. Mas este centro atende crianças com deficiência visual, muitas delas de famílias sem recursos. Deve haver uma solução intermediária. Lamento, senhor, mas as decisões já foram tomadas. O projeto de reurbanização começa no próximo mês." Larissa parecia prestes a desabar. Augusto podia ver o desespero em seus olhos, o trabalho de anos ameaçado de desaparecer. "Podemos conversar em particular?" pediu Augusto ao representante da construtora. Os dois se afastaram e durante 20 minutos conversaram em voz baixa. Quando retornaram, o semblante de Gilberto havia mudado. "Senhorita Campos, parece que temos uma solução temporária. O Sr. Tavares ofereceu garantias financeiras para que possamos postergar a desocupação por 6 meses, tempo suficiente para encontrar um novo espaço." Larissa olhou para Augusto, surpresa e desconfiada ao mesmo tempo. "Obrigada, Sr. Tavares, mas não podemos aceitar. Não conhecemos o senhor há tempo suficiente para..." "Não é uma caridade", interrompeu Augusto. "É um investimento no tratamento do meu filho. Se a Casa Luz fechar, Miguel perde sua melhor chance." Após a partida do representante, Larissa confrontou Augusto no jardim da Casa Luz. O que realmente aconteceu naquela conversa? 6 meses de postergação não é algo que se consiga com palavras. Augusto sorriu, admirando a perspicácia da jovem. "Digamos que fiz uma proposta que a construtora não pôde recusar. Eles terão benefícios fiscais significativos em outro projeto se cooperarem conosco. E o que espera em troca? Porque ninguém faz algo assim sem esperar algo em troca." "Já disse,
Quero que continue tratando meu filho. Larissa o estudou por alguns instantes, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Há algo mais, não há? Desde o primeiro dia sinto que tem outro motivo para estar aqui. Augusto hesitou. A suspeita que começara a se formar era grande demais para ser mencionada sem certeza. Em vez disso, desviou o assunto. 6 meses não é muito tempo. Precisamos encontrar um novo local para a Casa Luz. Um espaço permanente. Nós? Desde quando isso se tornou um projeto conjunto, Sr. Tavares? Desde que percebi que o trabalho que vocês fazem aqui é mais eficaz que qualquer tecnologia que minha empresa desenvolveu para casos como o de Miguel. A sinceridade na voz de Augusto pareceu desarmar Larissa. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela sorriu sem reservas. Obrigada. De verdade. Estas crianças são minha vida. Não sei o que faria se tivéssemos que fechar as portas. Nas semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Miguel continuava suas sessões, apresentando progressos notáveis. Não apenas sua mobilidade e percepção espacial melhoravam, mas também sua atitude em relação à condição. O menino que antes se isolava, agora fazia amizades com outras crianças da Casa Luz. Participava ativamente das atividades e, surpreendentemente, começava a ensinar técnicas de percepção tátil para os recém-chegados. Augusto, por sua vez, tornava-se presença constante no centro. Inicialmente apenas observando as sessões do filho, depois oferecendo ajuda com questões administrativas, até finalmente se envolver diretamente na busca por um novo espaço para a Casa Luz. Encontrei um terreno perfeito em Santana, comentou ele durante um café com Larissa, após a sessão de Miguel. Fica perto do metrô. Tem espaço suficiente para construir algo maior que este lugar, com jardim sensorial ampliado e salas especializadas. Senhor Tavares, Augusto, por favor. Augusto, não podemos pagar por um terreno em Santana. Mal conseguimos manter este lugar funcionando com doações. A Fundação Visiotech pode comprar o terreno e ceder em comodato por tempo indeterminado. Sem burocracia, sem risco de desapropriação. Larissa o encarou desconfiada. Por que está fazendo tudo isso? Sei que quer ajudar Miguel, mas isso vai muito além do tratamento dele. Augusto respirou fundo. A pergunta que evitara por semanas finalmente viera à tona. Larissa, preciso lhe perguntar algo pessoal. Sua mãe, Raquel Campos. Ela trabalhou na Visiotech. A jovem empalideceu visivelmente. Seus olhos, sempre confiantes, agora demonstravam uma vulnerabilidade que Augusto nunca havia visto. Como sabe disso? Raquel foi uma das primeiras funcionárias da empresa há 20 anos. Trabalhou diretamente comigo no desenvolvimento do primeiro produto da Visiotech. Larissa se levantou abruptamente, derrubando a xícara de café. Foi você? Foi você quem a abandonou quando descobriu que estava grávida? A acusação atingiu Augusto como um golpe físico. Sua suspeita se confirmava da pior maneira possível. Grávida? Eu nunca soube. Raquel simplesmente pediu demissão e desapareceu. Nunca me disse que estava esperando um filho. Um filho? Uma filha, Sr. Tavares. Eu. O mundo pareceu congelar naquele instante. Augusto olhava para Larissa como se a visse pela primeira vez. Os olhos castanhos como os dele, o queixo determinado, a inteligência aguçada. Como não percebera antes as semelhanças? Minha mãe contou tudo antes de partir, continuou Larissa, a voz trêmula de emoção contida. Como conheceu um jovem engenheiro ambicioso, como se apaixonou, como engravidou, e como ele deixou claro que uma família não cabia em seus planos de construir um império. Isso não é verdade, protestou Augusto. Nunca soube da gravidez. Raquel nunca me deu a chance de escolher. E teria escolhido diferente? Teria abandonado seus sonhos por uma funcionária grávida? A pergunta pairou no ar, pesada e incômoda. Augusto não sabia a resposta. O jovem que fora há 20 anos, obcecado pela empresa nascente, talvez não tivesse feito a escolha certa. Mas nunca tivera a chance de descobrir. Onde está Raquel agora? Preciso falar com ela, esclarecer tudo. O rosto de Larissa se contraiu em uma expressão de dor. Minha mãe partiu quando eu tinha 12 anos. Câncer de mama. Foram 5 anos de luta sem recursos para tratamentos adequados. Cresci vendo-a definhar dia após dia, enquanto trabalhava em 2 empregos para nos sustentar.
Augusto sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Raquel, a mulher brilhante e cheia de vida que conhecera, havia partido sem que ele soubesse. E sua filha, crescera na pobreza, enquanto ele acumulava milhões. Larissa, eu não sei o que dizer. Se eu soubesse, não importa mais, cortou ela, recompondo-se. Não contei isso para você sentir pena ou culpa. Contei porque mereço saber por que, depois de 20 anos de ausência, você apareceu de repente na minha vida. É coincidência que seu filho tenha exatamente o problema que aprendi a tratar? Ou você sabia de mim o tempo todo? Foi coincidência, afirmou Augusto, ainda atordoado pela revelação. Juro que não sabia da sua existência até suspeitar, nas últimas semanas, pelas semelhanças, pelo seu nome. Jamais imaginei que Raquel estivesse grávida quando partiu. Miguel apareceu na porta da cozinha, interrompendo a conversa tensa. Mesmo com visão limitada, percebeu a atmosfera carregada. Está tudo bem? Ouvi vozes alteradas. Larissa enxugou discretamente uma lágrima e respondeu com a voz controlada. Está tudo bem, Miguel. Só estávamos discutindo os planos para o novo espaço da Casa Luz. O menino se aproximou, tateando o caminho com confiança recém-adquirida. Encontrei um novo instrumento na sala de música. Larissa, você pode me ensinar a tocar? Claro, respondeu ela, forçando um sorriso que Miguel não podia ver, mas podia sentir na voz. Vamos lá. Antes de sair, lançou um último olhar para Augusto. Um olhar que mesclava confusão, mágoa e uma pergunta não formulada sobre o que aconteceria a seguir. Augusto ficou sozinho na pequena cozinha, tentando processar a verdade que acabara de descobrir. Tinha uma filha que crescera sem pai, que perdera a mãe, que construíra sozinha um projeto extraordinário para ajudar pessoas como seu meio-irmão. A ironia do destino era quase insuportável. A revelação de que Larissa era sua filha deixou Augusto em estado de choque. Na manhã seguinte, sentado em seu escritório na Visiotech, o empresário remexia em arquivos antigos, buscando qualquer pista sobre Raquel Campos que pudesse ter perdido ao longo dos anos. Encontrou uma foto amarelada da inauguração da primeira sede. Ele, Eduardo e uma equipe de 10 pessoas, incluindo Raquel, sorrindo timidamente na extremidade do grupo. Ampliou a imagem no computador, estudando os traços da mulher que fora tão importante em sua vida sem que ele percebesse. Os mesmos olhos de Larissa, o mesmo sorriso contido, a mesma determinação no olhar. Como não notar as semelhanças entre mãe e filha? Como não desconfiara que Larissa poderia ser sua filha desde o primeiro momento? Senhor Tavares, a doutora. Patrícia está aqui, anunciou sua secretária pelo interfone. Augusto minimizou rapidamente a foto. Não estava pronto para compartilhar aquela descoberta, nem mesmo com a ex-esposa. Patrícia entrou, elegante como sempre em seu tailleur azul marinho, expressão preocupada. Miguel me contou que houve uma discussão entre você e Larissa ontem. O que aconteceu? Augusto hesitou. Como explicar algo que ele próprio ainda tentava processar? Apenas um desentendimento sobre o futuro da Casa Luz. Nada que afete o tratamento de Miguel. Tem certeza? Ele disse que vocês pareciam emocionalmente abalados. Patrícia, confie em mim. Está tudo sob controle. A ex-esposa o estudou por alguns instantes, claramente não convencida. Augusto, seja lá o que for, resolva. Miguel está progredindo de uma forma que nenhum médico achou possível. Não podemos arriscar perder isso por causa de... Seja lá o que esteja acontecendo entre você e aquela moça. Não há nada acontecendo, defendeu-se Augusto, incomodado com a insinuação. Larissa é uma profissional dedicada, e muito jovem e bonita, e claramente importante para você de alguma forma que vai além do tratamento de Miguel. Augusto sentiu o rosto esquentar. A ideia de que Patrícia pudesse interpretar seu interesse por Larissa de maneira romântica era perturbadora em tantos níveis que ele mal conseguia articular uma resposta. Não é nada disso. É... complicado. Sempre é com você, suspirou Patrícia. Só não complique a vida do nosso filho, por favor. Após a saída da ex-esposa, Augusto tomou uma decisão. Precisava esclarecer tudo com Larissa, de uma vez por todas. Cancelou as reuniões do dia e dirigiu até Heliópolis. Chegou à Casa Luz no meio da tarde. O lugar estava inusualmente silencioso. A maioria das crianças
Estava em uma excursão ao Parque do Ibirapuera, conforme informou Dona Zuleide. Larissa está no jardim sensorial sozinha, disse a senhora, com um olhar que sugeria que sabia mais do que revelava. Augusto a encontrou sentada em um banco de madeira, cercada por plantas aromáticas. Tinha nas mãos um pedaço de argila que moldava distraidamente. Precisamos conversar, disse ele sem preâmbulos. Larissa não demonstrou surpresa com sua presença, como se o estivesse esperando. Sobre o que, exatamente? Sobre como abandonou minha mãe? Sobre como nunca se preocupou em saber se ela estava bem? Ou sobre como agora, de repente, quer fazer parte da minha vida? A hostilidade em sua voz era palpável, mas Augusto notou também a dor subjacente. Sobre a verdade, Larissa, toda ela. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Nunca soube que Raquel estava grávida. Ela nunca me deu a chance de saber, de escolher, de fazer parte da sua vida. Isso não justifica 20 anos de ausência, eu sei, mas não fui o monstro egoísta que sua mãe descreveu. E por que deveria acreditar em você agora? Porque tenho provas. Augusto tirou do bolso um envelope. Dentro, cópias de e-mails antigos, recuperados dos servidores da Visiotech. Quando Raquel pediu demissão, tentei contactá-la várias vezes. Todos os e-mails voltaram. O telefone que tinha dela não atendia. Fui ao endereço que constava em sua ficha. O apartamento estava vazio. Larissa pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram impressões de e-mails datados de 20 anos atrás, com assuntos como "Por que partiu?" e "Precisamos conversar." Ela me disse que você deixou claro que uma família atrapalharia seus planos, murmurou Larissa confusa. Nunca tivemos essa conversa. Raquel e eu. Nosso relacionamento era recente, discreto. Trabalhávamos juntos em um projeto crucial para a empresa. Então, de repente, ela pediu demissão e desapareceu. Larissa respirou fundo, tentando conciliar esta nova versão com a história que crescera ouvindo. Por que minha mãe mentiria? Não acho que ela tenha mentido exatamente, ponderou Augusto. Talvez tenha interpretado algo que eu disse. Algum comentário sobre prioridades profissionais de maneira pessoal. Éramos jovens, ambiciosos. A Visiotech estava apenas começando. Um silêncio pesado se instalou entre eles. No jardim sensorial, o vento balançava levemente as plantas aromáticas, liberando um suave perfume de alecrim e hortelã. Gostaria de ter conhecido Raquel melhor, continuou Augusto suavizando a voz. Ela era brilhante, dedicada, via possibilidades onde outros viam apenas problemas. Exatamente como você. Larissa sorriu tristemente. Ela falava muito sobre vocês trabalhando juntos. Sobre como vocês passavam noites desenvolvendo aquele primeiro aparelho de diagnóstico. Dizia que foram os meses mais estimulantes da vida dela. O Visioscan, recordou Augusto com nostalgia. Raquel foi fundamental no desenvolvimento do software de interpretação de imagens. Tinha uma forma única de pensar, de conectar pontos aparentemente desconexos. Ela me ensinou a fazer isso, confessou Larissa, a ver padrões onde outros não veem. Foi assim que desenvolvi o método sensorial da Casa Luz. Augusto a observou com um novo olhar, não mais como a terapeuta de seu filho, não apenas como a filha recém-descoberta, mas como uma continuação do legado de Raquel, uma extensão de seu brilhantismo. O teste genético, disse ele abruptamente. Precisamos de certeza absoluta. Larissa assentiu, surpreendendo-o com a prontidão. Já providenciei. Ontem, depois que você saiu, coletei uma amostra de Miguel e enviei junto com a minha para um laboratório. Resultados em uma semana. Miguel? Por que não pediu uma amostra minha? Porque ainda não decidi se quero você em minha vida, Sr. Tavares. Mas Miguel, ele é inocente nessa história. E se realmente for meu irmão, tenho o direito de saber. A resposta direta e honesta de Larissa o desarmou completamente. Era justo. Ela precisava de tempo, de espaço para processar tudo aquilo, e ele precisava provar que merecia um lugar em sua vida. Enquanto esperamos os resultados, podemos continuar com as sessões de Miguel normalmente? Perguntou ele. Claro. Meus sentimentos pessoais nunca interfeririam no tratamento dele. Miguel é especial, independentemente do que descobrirmos. Os dias seguintes foram estranhos. Augusto e Larissa mantinham uma cordialidade profissional na presença de Miguel, mas evitavam conversas privadas. O menino, sensível às mudanças sutis de atmosfera,
percebeu que algo havia mudado. Vocês brigaram? Perguntou a Larissa durante uma sessão, enquanto trabalhavam com texturas diferentes. Por que acha isso? Devolveu ela, surpresa com a percepção do garoto. A forma como vocês falam um com o outro mudou. Tem mais espaços entre as palavras, como se estivessem medindo cada sílaba. Larissa sorriu, impressionada com a observação. Você está ficando muito bom nisso, sabia? Perceber as nuances na voz das pessoas é uma habilidade valiosa. Não mude de assunto, insistiu Miguel. Vocês brigaram por minha causa? Não, Miguel. Nada relacionado a você. São questões de adultos. O menino parecia não estar convencido, mas respeitou o espaço da terapeuta. Continuaram a sessão, trabalhando em um novo exercício que combinava sons e texturas para criar uma espécie de visão sinestésica. Ao final da tarde, enquanto Augusto esperava para buscar Miguel, Larissa o abordou discretamente. Precisamos contar a ele? Sobre nós? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Ele não havia pensado tão à frente sobre as implicações práticas daquela descoberta. Você quer contar? Não sei. Miguel está em um momento delicado. Descobrir que tem uma irmã pode ser maravilhoso ou perturbador, dependendo de como lidarmos com isso. E Patrícia? Perguntou Augusto. Ela precisa saber? Uma revelação por vez, suspirou Larissa. Primeiro vamos confirmar com o teste, depois decidimos como proceder. A semana passou lentamente. Augusto mergulhou no trabalho, tentando não pensar no teste de DNA que poderia mudar tudo. Larissa, por sua vez, intensificou as sessões com Miguel, como se tentasse compensar antecipadamente qualquer turbulência que viesse a seguir. Na sexta-feira, Augusto recebeu uma mensagem curta de Larissa. Resultados chegaram. Podemos conversar após a sessão de Miguel. Aquela tarde foi a mais longa da vida de Augusto. No consultório improvisado da Casa Luz, Larissa entregou a ele um envelope lacrado. Não abri ainda. Achei que deveríamos fazer isso juntos. Augusto encarou o envelope como se contivesse explosivos. 20 anos de desconhecimento seriam confirmados ou desmentidos naquele pedaço de papel. Você abre, pediu ele devolvendo o envelope. Larissa respirou fundo e rompeu o lacre. Seus olhos percorreram rapidamente o documento. Augusto observava cada nuance de sua expressão, tentando antecipar o resultado. 98% de probabilidade, disse ela finalmente, a voz quase um sussurro. Miguel é meu meio-irmão. Você é meu pai biológico. Mesmo esperando esta confirmação, Augusto sentiu o impacto das palavras como um golpe físico. Era real. Larissa era sua filha, a mulher à sua frente, que construíra sozinha um projeto extraordinário que estava ajudando Miguel quando a medicina tradicional falhara. Compartilhava seu sangue, seus genes. Sempre quis uma irmã. A voz de Miguel surgiu repentinamente da porta, assustando a ambos. O menino estava parado na entrada, segurando sua bengala, a expressão séria, mas serena. Miguel, quanto tempo está aí? Perguntou Augusto, alarmado. Tempo suficiente, respondeu o garoto. Vocês não são muito bons em sussurrar, sabiam? Quando se perde a visão, a audição compensa. Larissa se aproximou dele, tocando suavemente seu braço. Miguel, não era assim que pretendíamos que você descobrisse. Está tudo bem, disse ele com uma maturidade surpreendente. Na verdade, eu já desconfiava. Tem algo na sua voz, Larissa, que sempre me pareceu familiar. Como um eco da voz do meu pai. Augusto observava a cena, maravilhado com a percepção do filho. Mesmo perdendo a visão, Miguel enxergava além do que muitos conseguiam com olhos perfeitos. Você não está chateado? Perguntou Larissa, preocupada. Por que estaria? Ganhei uma irmã. Uma irmã que está me ensinando a ver de novo, ainda que de um jeito diferente. A simplicidade com que Miguel aceitou a notícia contrastava drasticamente com a tempestade emocional que Augusto e Larissa enfrentavam. Para o menino, era apenas mais um fato da vida. Surpreendente, mas não devastador. Vou contar para a mãe? Perguntou ele, dirigindo-se ao pai. Augusto e Larissa trocaram olhares preocupados. Acho que devemos contar juntos, respondeu Augusto. Esta noite. Você concorda, Larissa? Ela assentiu, ainda processando a reação serena de Miguel. Sim, é o mais correto. Patrícia merece saber a verdade de todos nós. Podemos jantar juntos?
sugeriu Miguel animado com a perspectiva. Como uma família. A palavra família pairou no ar, carregada de significados diferentes para cada um deles. Para Miguel, era a expansão natural de seu pequeno núcleo. Para Augusto, representava uma segunda chance que nunca imaginou ter. Para Larissa, era um conceito a ser reconstruído, após anos acreditando que família se resumia às memórias de sua mãe. Acho que sim, respondeu Larissa com um sorriso hesitante. Como uma família. Naquela noite, em um restaurante discreto nos Jardins, a verdade foi revelada a Patrícia. A reação inicial foi de choque, seguida por uma avalanche de perguntas que Augusto tentou responder com a maior honestidade possível. Por que nunca me contou sobre Raquel? Questionou ela, visivelmente magoada. Foi antes de te conhecer, Patrícia. Um relacionamento breve que terminou abruptamente. Nunca soube da gravidez até agora. Patrícia olhou para Larissa, estudando seu rosto com novos olhos. As semelhanças são evidentes agora. Os mesmos olhos, o mesmo queixo determinado. Espero que isso não afete o tratamento de Miguel, disse Larissa, preocupada com a reação da ex-esposa de Augusto. Para surpresa de todos, Patrícia estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Larissa. Você devolveu esperança ao meu filho quando todos os especialistas haviam desistido. Só posso estar agradecida, independentemente das circunstâncias que nos trouxeram até aqui. Miguel, sentado entre o pai e a recém-descoberta irmã, sorria. Em seu mundo cada vez mais escuro, uma nova luz se acendia, não a luz física que seus olhos gradualmente perdiam, mas a luz dos laços familiares que se fortaleciam ao seu redor. As semanas seguintes trouxeram uma avalanche de mudanças. Augusto, acostumado a manter seus sentimentos sob controle rigoroso, viu-se navegando por águas emocionais desconhecidas. A descoberta de que Larissa era sua filha havia estilhaçado a armadura que construíra ao longo de anos de dedicação exclusiva aos negócios. Em uma tarde chuvosa, enquanto observava Larissa trabalhar com Miguel em uma sessão especialmente intensa, lembrou-se das palavras de Raquel 2 décadas antes. Augusto, você só enxerga o que pode ser medido, quantificado. Mas o mundo é feito de muito mais que números e gráficos. Agora, vendo a filha que nunca conhecera guiar seu filho por um caminho que a medicina tradicional considerava impossível, finalmente compreendia o significado daquelas palavras. Pai, venha aqui, chamou Miguel, interrompendo seus pensamentos. Quero te mostrar uma coisa incrível. Augusto aproximou-se. O menino estava sentado no centro da sala sensorial, rodeado por tecidos de diferentes texturas e cores vibrantes. Larissa me ensinou uma técnica nova. Feche os olhos e me dê suas mãos. Intrigado, Augusto obedeceu. Sentiu Miguel colocar um pedaço de tecido entre suas palmas. Agora concentre-se na sensação, na temperatura, na textura, na forma como o tecido responde ao seu toque. Que cor você imagina que esse tecido tem? Augusto, o engenheiro pragmático, sentiu-se desconfortável com o exercício que parecia mais místico que científico, mas, por Miguel, estava disposto a tentar. Parece quente, acolhedor, mas com uma textura ligeiramente áspera. Talvez vermelho. Miguel soltou uma exclamação de alegria. Exatamente, é vermelho. Larissa, ele acertou na primeira tentativa. Augusto abriu os olhos, surpreso. O tecido em suas mãos era, de fato, um pedaço de lã vermelha. Coincidência, murmurou, embora uma parte dele estivesse intrigada. Tente outro, insistiu Miguel animado. Desta vez, Augusto recebeu um tecido mais leve, escorregadio entre os dedos, que parecia absorver o calor de suas mãos em vez de retê-lo. Este é frio, liso, quase líquido ao toque. Azul, talvez? Azul claro, confirmou Miguel entusiasmado. Está vendo, Larissa? Disse que ele conseguiria. Larissa observava a cena com um sorriso enigmático. A sinestesia não é tão misteriosa quanto parece, explicou ela. Existem associações naturais entre sensações táteis e visuais que todos nós fazemos inconscientemente. O que Miguel está aprendendo, e agora você também, é a tornar conscientes essas conexões. E isso ajuda a ver? Perguntou Augusto, ainda cético, mas interessado. Não da forma convencional, respondeu Larissa, mas cria uma espécie de visão alternativa.
O cérebro humano é incrivelmente adaptável. Quando privado de informações visuais, começa a reinterpretar dados de outros sentidos para criar imagens mentais. Miguel interrompeu empolgado. Pai, lembra do teste que fizemos semana passada? Consegui identificar objetos apenas pelo som que faziam ao serem movidos sobre a mesa. E não era só adivinhar o que era. Eu realmente via suas formas na minha mente. Augusto observou o filho com uma mistura de admiração e esperança renovada. O Miguel cabisbaixo e resignado dos primeiros meses após o diagnóstico havia dado lugar a um garoto entusiasmado, que enfrentava sua condição não como uma sentença, mas como um desafio a ser superado. Naquela noite, durante o jantar na casa de Patrícia, Miguel surpreendeu a todos com um anúncio. Quero voltar para a escola regular. Patrícia quase engasgou com o vinho. Miguel, tem certeza? A escola especial oferece todo o suporte que você precisa agora. Mas não é desafiador o suficiente, argumentou o menino. Larissa diz que preciso me expor a ambientes diversos para desenvolver minhas novas habilidades. E sinto falta dos meus amigos. Augusto e Patrícia trocaram olhares preocupados. A ideia de Miguel enfrentando os corredores cheios, as escadas, o ritmo acelerado de uma escola regular parecia assustadora. O que Larissa acha disso? Perguntou Augusto, reconhecendo a influência crescente que a filha exercia sobre Miguel. Ela disse que estou pronto, desde que a escola esteja preparada para me receber. Após o jantar, quando Miguel já havia se recolhido, Augusto e Patrícia conversaram no terraço do apartamento. Ele está diferente, comentou Patrícia, observando as luzes da cidade. Mais confiante, mais em paz com o que está acontecendo. Larissa fez isso, reconheceu Augusto. Ela não está apenas ensinando técnicas, está mostrando a ele que existe vida plena, mesmo sem visão convencional. Ela é extraordinária, concordou Patrícia. Difícil acreditar que cresceu sem você, construiu tudo isso sozinha. Augusto sentiu o peso da observação. A ausência na vida de Larissa era uma dívida que jamais conseguiria pagar completamente. Estou pensando em trazer Larissa para a Visiotech, revelou ele. Criar um departamento de tecnologias sensoriais sob sua direção. Acha que ela aceitaria? Não sei. Ainda estamos construindo uma relação, passo a passo. Mas seu método poderia ajudar milhares de pessoas em todo o Brasil, não apenas as poucas crianças que a Casa Luz consegue atender. Patrícia sorriu, reconhecendo naquela proposta não apenas o empresário visionário, mas também o pai tentando compensar anos de ausência. E quanto ao novo espaço para a Casa Luz, ainda pretende seguir com esse projeto? Mais do que nunca, afirmou Augusto. Já adquiriu terreno em Santana. Os arquitetos começam a trabalhar no projeto na próxima semana. No dia seguinte, Augusto convidou Larissa para um almoço, onde apresentou sua proposta para integrar o método sensorial à estrutura da Visiotech. Para sua surpresa, a jovem não rejeitou a ideia imediatamente. Seria uma forma de ampliar o alcance do projeto, considerou ela. Mas tenho algumas condições. Quais? Perguntou Augusto, preparado para ceder a praticamente qualquer exigência. Primeiro, a Casa Luz continua independente, com foco nas crianças da periferia. Segundo, qualquer tecnologia que desenvolvermos juntos deve ser acessível, não apenas para quem pode pagar. E terceiro, quero autonomia total para montar minha equipe. Augusto sorriu, reconhecendo na firmeza de Larissa o mesmo espírito negociador que o levara ao sucesso nos negócios. Aceito todas as condições. Quando podemos começar? Devagar, advertiu Larissa. Ainda estamos nos conhecendo, aprendendo a confiar um no outro. E minha prioridade segue sendo Miguel. Mencionando o menino, sua expressão mudou para algo mais sério. Falando nisso, há algo que venho observando nas últimas sessões. Algo incomum. Incomum como? Perguntou Augusto, imediatamente alerta. Miguel tem demonstrado uma sensibilidade visual que contradiz os exames médicos. Em alguns exercícios, ele consegue perceber nuances que seriam impossíveis considerando o estado avançado de sua retina. Isso é bom, não? Significa que o método está funcionando melhor do que esperávamos. Larissa hesitou antes de continuar. Existe uma possibilidade que não podemos ignorar. Talvez o diagnóstico inicial estivesse incompleto. O que quer dizer? Estive pesquisando casos similares.
Existem condições que podem simular os sintomas de retinose pigmentar, mas que têm causas diferentes e, às vezes, tratamentos específicos. Augusto sentiu uma onda de esperança misturada com culpa. Durante meses havia aceitado o diagnóstico como definitivo, dedicando-se à adaptação em vez da cura. E se houvesse outra resposta? Precisamos de novos exames, decidiu ele. Imediatamente. Já falei com um especialista em neurooftalmologia, revelou Larissa. Ele trabalha com casos raros de distúrbios visuais. Pode nos receber amanhã. Na manhã seguinte, Augusto, Patrícia e Miguel aguardavam ansiosamente na sala de espera da clínica do doutor Renato Mendes, um dos maiores especialistas em distúrbios visuais complexos da América Latina. Por que mais exames? Perguntou Miguel, visivelmente desconfortável. Achei que tínhamos passado dessa fase. Larissa notou algo durante suas sessões, explicou Augusto cuidadosamente. Algo que pode significar que sua condição é diferente do que pensávamos. Diferente como? Pior? Não sabemos ainda, filho, interveio Patrícia, apertando sua mão. Mas se houver qualquer possibilidade de ajudar sua visão, precisamos investigar. Após uma bateria exaustiva de exames, o Dr. Renato reuniu-se com a família em seu consultório. Larissa havia sido convidada a participar a pedido de Miguel. Os resultados são intrigantes, começou o médico, estudando as imagens no computador. Miguel apresenta sinais claros de degeneração retiniana, mas também há evidências de algo mais. Algo mais? Repetiu Augusto, tenso. Existe uma condição rara chamada Síndrome de Goldman-Favre, que apresenta sintomas similares à retinose pigmentar, mas com uma característica distintiva. Afeta principalmente a região central da retina, preservando parcialmente a visão periférica. E isso é tratável? Perguntou Patrícia, segurando a respiração. Não existe cura definitiva, esclareceu o médico. Mas, diferentemente da retinose pigmentar clássica, esta condição pode responder a certos tratamentos que desaceleram significativamente a progressão. Em alguns casos, com intervenção precoce, a perda visual pode ser estabilizada. Um silêncio carregado de emoção tomou conta da sala. Augusto sentiu um turbilhão de sentimentos contraditórios. Esperança, culpa por não ter buscado outras opiniões antes, gratidão a Larissa por sua percepção. O que vem agora? Perguntou, tentando manter a voz firme. Recomendo um tratamento combinado, explicou o Dr. Renato. Uma nova geração de medicamentos anti-angiogênicos. Terapia com células-tronco para estimular a regeneração dos fotorreceptores menos afetados e... O médico fez uma pausa, olhando diretamente para Larissa. E a continuação do trabalho sensorial que tem sido feito. Os resultados que vocês obtiveram são notáveis. A estimulação sistemática dos fotorreceptores remanescentes pode ter ajudado a preservar funções que normalmente já teriam sido perdidas. Miguel, que havia permanecido silencioso durante toda a explicação, finalmente falou. Isso significa que não vou ficar completamente cego. Dr. Renato escolheu suas palavras com cuidado. Significa que temos mais opções do que pensávamos inicialmente. Não posso prometer visão normal, Miguel. Mas com o tratamento adequado e continuando o trabalho que Larissa iniciou, existe uma possibilidade real de preservar parte significativa da sua visão funcional. No caminho de volta para casa, um clima de esperança cautelosa preenchia o carro. Miguel, emocionalmente exausto, mas visivelmente mais leve, adormeceu no banco traseiro. Como você percebeu? Perguntou Augusto a Larissa, que os acompanhava. O que viu que todos os especialistas anteriores não viram? Não foi o que vi, mas o que senti, respondeu ela. Nas nossas sessões, Miguel demonstrava padrões de resposta inconsistentes, com uma degeneração uniforme. Algumas áreas do seu campo visual respondiam muito melhor que outras. E isso te fez suspeitar de outro diagnóstico? Fez-me questionar o diagnóstico existente. Pesquisei condições similares e encontrei casos de síndrome de Goldman-Favre que haviam sido inicialmente diagnosticados como retinose pigmentar. Augusto balançou a cabeça, maravilhado com a intuição da filha. Você salvou a visão dele. Não sozinha, corrigiu Larissa. Miguel fez todo o trabalho difícil e você nunca desistiu de procurar soluções. Mesmo quando a solução estava bem na minha frente e eu não conseguia enxergar, completou Augusto com um sorriso irônico.
Nos dias seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Miguel iniciou o tratamento medicamentoso recomendado pelo Dr. Renato, enquanto continuava as sessões com Larissa, agora adaptadas para focar especificamente nas áreas da retina que podiam ser preservadas. A Casa Luz, por sua vez, entrou em fase de transição. O projeto do novo espaço em Santana avançava rapidamente, com Larissa participando ativamente de cada decisão, desde a disposição das salas até os materiais que seriam utilizados nas paredes e pisos. Quero que o próprio edifício seja uma experiência sensorial, explicava ela aos arquitetos. Cada ambiente deve estimular sentidos diferentes, criar experiências completas. Augusto, observando a filha liderar reuniões com a mesma determinação que ele próprio demonstrava em suas negociações empresariais, sentia um orgulho que nunca experimentara antes. Era diferente da satisfação com conquistas profissionais ou mesmo do amor por Miguel. Era o reconhecimento de que, mesmo sem sua presença, Larissa havia se tornado uma pessoa extraordinária. Uma tarde, enquanto revisavam as plantas do novo centro, Augusto fez uma sugestão inesperada. E se expandíssemos o projeto? Além do Centro Sensorial para Crianças com Deficiência Visual, poderíamos criar um instituto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias assistivas. Larissa o observou com curiosidade. Um instituto? Sim, combinando seu conhecimento prático com os recursos da Visiotech. Poderíamos desenvolver dispositivos que traduzissem informações visuais em estímulos táteis ou auditivos, softwares que ampliassem a percepção sensorial, ferramentas educacionais baseadas no seu método. Seria um grande investimento, ponderou Larissa, sempre prática. O melhor investimento que já fiz, respondeu Augusto. E não estou falando apenas do aspecto financeiro. Naquela noite, ao voltar para casa, Augusto encontrou Miguel sentado no terraço do apartamento, observando as luzes da cidade que ainda conseguia distinguir parcialmente. Como está se sentindo, filho? Diferente, respondeu o menino pensativo. Antes, cada dia era uma despedida de algo que eu estava perdendo. Agora é como se estivesse redescobrindo o mundo, mesmo que de uma forma nova. Augusto sentou-se ao lado do filho, contemplando o horizonte de São Paulo. Sabe o que mais admiro em você, Miguel? Sua capacidade de adaptação, de encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Aprendi com Larissa, respondeu o menino. Ela me mostrou que não enxergamos apenas com os olhos. Ela ensinou isso a todos nós, concordou Augusto. Miguel ficou em silêncio por alguns instantes, como se organizasse seus pensamentos antes de fazer uma pergunta que pegou o pai desprevenido. Você vai pedir para Larissa morar conosco? Augusto hesitou, surpreso com a direção da conversa. Eu não sei, Miguel. Larissa é uma adulta independente, tem sua própria vida, mas ela é sua filha e minha irmã. Não deveríamos ser uma família? A simplicidade da lógica infantil contrastava com a complexidade das relações adultas. Como explicar a Miguel que laços familiares rompidos por tanto tempo não se reconectavam da noite para o dia? Ser família não significa necessariamente morar sob o mesmo teto, respondeu finalmente. Significa estar presente na vida um do outro, apoiar, compartilhar momentos importantes. Como estamos fazendo agora? Perguntou Miguel. Exatamente. Estamos construindo nossa relação com Larissa passo a passo, e cada passo é importante. Miguel pareceu satisfeito com a resposta. Levantou-se apoiando-se com confiança na bengala que agora usava com destreza. Vou dormir. Amanhã tenho sessão com Larissa cedo. Antes de entrar, virou-se para o pai. Sabe o que é engraçado? Antes do diagnóstico, eu mal notava as cores do pôr do sol, os detalhes das coisas ao meu redor. Agora que posso perder tudo isso, vejo cada tom, cada sombra como se fosse a primeira vez. Quando Miguel saiu, Augusto permaneceu no terraço, refletindo sobre as palavras do filho. Quantas coisas em sua própria vida havia deixado de enxergar por estar focado apenas em resultados, números, conquistas? 6 meses depois, uma multidão diversificada se reunia na Avenida Cruzeiro do Sul, em Santana, para a inauguração do Instituto Raquel Campos. O moderno edifício de 3 andares, com fachada de vidro e jardins sensoriais circundando toda a estrutura, representava a concretização de um sonho que começara em um pequeno sobrado em Heliópolis. Augusto, em um raro momento de nervosismo,
Ajustava a gravata pela 10ª vez, enquanto observava os convidados chegando. Autoridades municipais, representantes de organizações de apoio a pessoas com deficiência visual, médicos, pesquisadores e, principalmente, as famílias das crianças atendidas pela antiga Casa Luz. "Pare de mexer na gravata", advertiu Patrícia, aproximando-se elegantemente. "Está perfeita." "Quero que tudo esteja perfeito hoje", confessou ele. "Por Larissa, por Miguel, por tudo o que construímos juntos." Patrícia sorriu, compreensiva. Nos últimos meses, testemunhara a transformação de Augusto, do empresário obstinado e controlador, para um homem mais equilibrado, que finalmente compreendera que nem tudo na vida podia ser resolvido com dinheiro ou tecnologia. "Onde está Miguel?" perguntou ela, olhando ao redor. "Com Larissa, nos bastidores. Eles prepararam uma apresentação especial para a cerimônia." O Instituto Raquel Campos nascia da fusão entre a Casa Luz e um novo departamento da Visiotech, dedicado ao desenvolvimento de tecnologias assistivas. Ocupando um terreno de 5.000 metros quadrados, o complexo incluía salas sensoriais avançadas, laboratórios de pesquisa, estúdios de arte e música adaptados, espaços para terapias diversas e um anfiteatro para apresentações e palestras. Mas o coração do projeto permanecia o mesmo da pequena casa em Heliópolis. O método sensorial desenvolvido por Larissa, agora aperfeiçoado e ampliado com recursos que ela jamais imaginara ter à disposição. Às 10 horas em ponto, a cerimônia de inauguração começou. Augusto subiu ao palco do anfiteatro, onde centenas de pessoas aguardavam. Pela primeira vez em sua carreira, sentiu-se nervoso diante de uma plateia. "Bom dia a todos. Há um ano eu me considerava um homem bem-sucedido. Tinha construído uma empresa de tecnologia médica reconhecida internacionalmente, acumulado um patrimônio considerável, conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar." Fez uma pausa, buscando com os olhos Miguel e Larissa na primeira fila. "Então meu filho Miguel foi diagnosticado com uma condição degenerativa que ameaçava sua visão. De repente, todo o meu império tecnológico, todo o meu dinheiro, todas as minhas conexões pareciam inúteis. A medicina convencional oferecia poucas esperanças." Sua voz embargou levemente, mas ele continuou. "Foi quando o destino, ou talvez algo mais profundo, trouxe à nossa vida uma jovem extraordinária. Uma jovem que cresceu sem recursos materiais, mas com uma riqueza de ideias e uma capacidade de enxergar possibilidades onde outros viam apenas limitações." Augusto fez um gesto em direção a Larissa, que sorriu timidamente. "Larissa Campos não apenas ajudou meu filho a desenvolver formas alternativas de percepção, permitindo que ele enfrentasse sua condição com dignidade e esperança. Ela também questionou o diagnóstico, percebendo nuances que especialistas renomados haviam ignorado, abrindo caminho para um tratamento mais eficaz." Murmúrios de aprovação percorreram a plateia. Mas a história não termina aí. Durante esse processo, descobrimos que Larissa não era apenas a terapeuta de Miguel. Ela é minha filha. A revelação causou comoção entre os presentes que ainda não conheciam essa parte da história. Augusto continuou, sem esconder a emoção. 20 anos atrás, sua mãe, Raquel Campos, trabalhou comigo no desenvolvimento do primeiro produto da Visiotech. Raquel partiu sem que eu soubesse que esperava um filho, ou melhor, uma filha. Larissa cresceu sem conhecer seu pai, enfrentando dificuldades que eu nem posso imaginar, e mesmo assim, tornou-se uma pessoa extraordinária, desenvolvendo sozinha um método que está transformando a vida de crianças como Miguel. Larissa, visivelmente emocionada, mantinha os olhos fixos no pai, em uma comunicação silenciosa que dizia mais que palavras. O instituto que inauguramos hoje leva o nome de Raquel Campos, uma homenagem à mulher brilhante que não apenas contribuiu para o nascimento da Visiotech, mas também deu ao mundo uma filha incrível, que agora nos ensina a todos a enxergar além dos olhos. Augusto fez uma pausa, olhando para o público diversificado. Aqui, crianças e adultos com deficiência visual terão acesso a métodos inovadores de estimulação sensorial, tecnologias assistivas desenvolvidas especificamente para suas necessidades e um espaço onde poderão descobrir que existem muitas formas de ver o mundo. Concluindo seu discurso,
Augusto fez um anúncio que surpreendeu até mesmo Larissa. A partir de hoje, 10% dos lucros anuais da Visiotech serão destinados a garantir que este instituto permaneça na vanguarda da pesquisa e do desenvolvimento de soluções para pessoas com deficiência visual. Este instituto nasce de uma visão compartilhada, a de que limitações físicas não definem o potencial humano, e para que seus serviços permaneçam acessíveis a todos, independentemente de sua condição financeira. Aplausos entusiasmados preencheram o anfiteatro. Augusto então convidou Larissa e Miguel para se juntarem a ele no palco. Miguel, agora com 13 anos, movimentava-se com uma confiança impressionante. Embora ainda utilizasse uma bengala para auxiliar na locomoção, seus movimentos eram fluidos, precisos. Quem não conhecesse sua condição dificilmente perceberia que enxergava apenas parcialmente. Larissa, por sua vez, irradiava uma mistura de orgulho e emoção contida. Vestida simplesmente, com um vestido azul e os cabelos cacheados soltos, parecia finalmente à vontade com seu novo papel, não apenas como terapeuta e fundadora do Instituto, mas também como parte da família Tavares. Queremos mostrar a vocês um pouco do trabalho que desenvolvemos nos últimos meses, anunciou ela, tomando o microfone. Miguel preparou algo especial para esta ocasião. As luzes do anfiteatro se apagaram, deixando apenas um foco sobre o piano no centro do palco. Miguel sentou-se ao instrumento e, sem partitura ou qualquer guia visual, começou a tocar uma peça complexa que combinou elementos clássicos com improvisações jazzísticas. A plateia assistia em silêncio reverente, não apenas pela qualidade da execução, impressionante para um adolescente que tocava há menos de um ano, mas pelo simbolismo daquele momento. Um menino que quase perdera completamente a visão, agora criava beleza através de outro sentido que aprendera a desenvolver. Quando a música terminou, uma explosão de aplausos tomou conta do anfiteatro. Miguel levantou-se sorrindo e fez uma reverência na direção exata do público, demonstrando sua perfeita noção espacial. Larissa então retomou o microfone. O que vocês acabaram de presenciar é apenas uma pequena demonstração do potencial que existe quando deixamos de focar nas limitações e passamos a explorar possibilidades. Miguel não apenas desenvolveu sua musicalidade como forma de expressão. Ele utiliza o som como uma ferramenta de percepção do mundo ao seu redor. Fez um gesto e as luzes se acenderam novamente. No Instituto Raquel Campos, trabalhamos com o conceito de visão multissensorial, a ideia de que o cérebro humano pode criar imagens mentais ricas e complexas a partir de informações recebidas por outros sentidos além da visão convencional. Enquanto Larissa explicava os fundamentos científicos do método, ilustrando com exemplos práticos, Augusto observava com admiração a segurança e o conhecimento com que ela se expressava. Lembrou-se de Raquel, igualmente eloquente e apaixonada quando falava sobre seu trabalho. A semelhança era quase dolorosa em sua beleza. Após a apresentação formal, os convidados foram convidados a explorar as instalações do Instituto. Em pequenos grupos, visitaram as salas sensoriais onde demonstrações práticas eram realizadas por crianças e jovens que já participavam do programa. Em um dos jardins sensoriais, especialmente projetado com plantas aromáticas dispostas em padrões que criavam mapas olfativos, Augusto encontrou Miguel conversando animadamente com um grupo de crianças menores, ensinando-as a identificar diferentes espécies pelo aroma. E esta é alecrim. Sintam como o cheiro é forte, quase picante. Ajuda a marcar pontos de referência no jardim, explicava ele com a paciência e clareza de quem já dominava o assunto. Augusto ficou observando à distância, maravilhado com a transformação do filho. O menino assustado e deprimido do diagnóstico inicial havia dado lugar a um adolescente confiante, que não apenas aceitara sua condição, mas encontrara maneiras de transformá-la em uma experiência de crescimento. Ele tem um dom natural para ensinar, comentou Larissa, aproximando-se silenciosamente. As crianças o adoram. Consegue explicar conceitos complexos de uma forma que elas compreendem instantaneamente. Como você, observou Augusto. Tem o mesmo talento para comunicar ideias difíceis de maneira simples e acessível. Larissa sorriu, aceitando o elogio com uma naturalidade
que não demonstrava meses antes, quando qualquer comparação entre eles a deixava visivelmente desconfortável. "O tratamento está funcionando melhor do que esperávamos", comentou ela, mudando de assunto. O Dr. Renato ficou impressionado com os últimos exames. A degeneração praticamente estabilizou nas áreas periféricas da retina. E quanto à visão central? Ainda há perdas significativas, mas em um ritmo muito mais lento do que o previsto inicialmente. A combinação do tratamento médico com a estimulação sensorial intensiva parece estar criando um efeito sinérgico. Augusto assentiu, grato por mais uma vez a abordagem integrada que Larissa sempre defendera estar provando seu valor. "E quanto a você?", perguntou ele, aproveitando um momento raro de privacidade. "Como está se sentindo com tudo isso?" Larissa observou o movimento ao redor, as crianças explorando o jardim, os pais conversando animadamente, profissionais trocando experiências, antes de responder: "É surreal. Há um ano, eu lutava para manter a casa-luz funcionando, preocupada com o aluguel atrasado e como conseguir doações de materiais básicos. Agora", fez um gesto abrangendo o complexo impressionante ao redor. "Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho." Augusto compreendeu o sentimento. Ele próprio, habituado a planejar cada passo de sua vida profissional, nunca poderia ter previsto a reviravolta que sua existência tomaria no último ano. "Não é um sonho", assegurou ele. "É o resultado do seu trabalho, da sua dedicação, da sua visão. Eu apenas forneci os recursos para ampliá-la. Não diminua sua contribuição", rebateu Larissa. "Você não apenas investiu dinheiro, investiu tempo, energia, abriu mão do controle ao qual estava acostumado. Transformou-se junto com o projeto." A observação era precisa. Augusto Tavares, o CEO implacável que exigia a perfeição de todos ao seu redor, havia dado lugar a um homem mais reflexivo, capaz de reconhecer o valor de abordagens diferentes das suas, de admitir erros, de pedir ajuda quando necessário. "Miguel e você me ensinaram a enxergar além dos números, além do que é mensurável", admitiu ele. "Talvez eu precisasse dessa lição tanto quanto Miguel precisava aprender a ver além dos olhos." A conversa foi interrompida por Patrícia, que se aproximou com Eduardo Vasconcelos, o sócio de Augusto que assumira a presidência executiva da Visiotech nos últimos meses. "A imprensa está esperando para a entrevista coletiva", anunciou ela. "Todos querem falar com os fundadores do Instituto." Larissa pareceu momentaneamente desconfortável com a perspectiva de enfrentar jornalistas, mas Miguel, que se juntara ao grupo, ofereceu o braço à irmã com um sorriso encorajador. "Vamos juntos. Somos uma equipe, lembra?" Na sala de imprensa improvisada, dezenas de jornalistas aguardavam. Perguntas sobre o método sensorial, sobre as tecnologias em desenvolvimento, sobre o financiamento do Instituto, se misturavam a questões mais pessoais sobre a história familiar incomum dos Tavares. Com naturalidade surpreendente, Larissa conduziu a maior parte da entrevista, explicando os aspectos técnicos e científicos do trabalho, enquanto Augusto complementava com informações sobre os aspectos institucionais e financeiros. Miguel, por sua vez, encantava a todos com sua eloquência e bom humor ao descrever sua própria experiência. "Não estou curado", explicou ele a um repórter que perguntara sobre sua condição atual. "Ainda tenho síndrome de Goldman-Favre, ainda enfrento limitações visuais significativas, mas aprendi que enxergar vai muito além dos olhos. É um processo que envolve o cérebro, todos os sentidos, e principalmente a forma como escolhemos interpretar o mundo ao nosso redor." A maturidade da resposta impressionou até mesmo Augusto, que observava o filho com uma mistura de orgulho e admiração. Ao final da entrevista coletiva, uma jovem repórter fez a pergunta que muitos hesitavam em formular diretamente: "Senhor Tavares, como se sente sabendo que esteve ausente durante toda a infância e adolescência de sua filha, que ela enfrentou dificuldades enquanto o senhor acumulava fortuna?" Um silêncio tenso se instalou na sala. Patrícia e Eduardo trocaram olhares preocupados. Miguel apertou instintivamente a mão de Larissa. Augusto encarou a repórter diretamente, sem hostilidade, mas com uma seriedade raramente demonstrada em público. "Sinto um pesar profundo por todos os momentos que perdi, por não ter estado presente quando Larissa mais precisou.
É uma dívida que jamais poderei pagar completamente. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mas também sinto um orgulho incomensurável pela mulher extraordinária que ela se tornou, apesar, ou talvez por causa, da minha ausência. Larissa construiu seu próprio caminho com uma força e determinação admiráveis. E agora me dá a oportunidade de fazer parte de sua vida, de aprender com ela, de construirmos juntos algo maior que nós mesmos. Olhou para a filha, que o observava com olhos marejados. Não posso mudar o passado, mas estamos, construindo um futuro onde outras famílias não precisarão passar pelo que passamos. Onde crianças com deficiência visual terão acesso a recursos que as ajudarão a desenvolver todo o seu potencial. Onde limitações físicas não definirão as possibilidades de uma vida plena. A resposta, honesta em sua vulnerabilidade, silenciou qualquer tentativa de sensacionalismo. A repórter assentiu respeitosamente, reconhecendo a sinceridade nas palavras de Augusto. Ao final do dia, quando os últimos convidados já haviam partido, Augusto, Patrícia, Miguel e Larissa reuniram-se no terraço-jardim do Instituto. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que Miguel ainda conseguia distinguir parcialmente. Como você descreveria este pôr do sol, Miguel? Perguntou Larissa, retomando um exercício que haviam praticado muitas vezes. O adolescente fechou parcialmente os olhos, concentrando-se não apenas no que via, mas no que sentia. É como se o céu estivesse pegando fogo, mas um fogo bom, acolhedor. As cores começam intensas no horizonte, laranja, quase vermelho, e vão se suavizando à medida que sobem, transformando-se em tons de rosa e, finalmente, em um azul profundo. Augusto, impressionado com a precisão da descrição, olhou interrogativamente para Larissa. Ele está descrevendo exatamente o que vê? Perguntou em voz baixa. Parcialmente, explicou ela. Miguel combina o que ainda consegue enxergar com o que aprendeu a sentir, a intuir. A temperatura das cores, a forma como a luz interage com o ambiente, as sensações que cada tonalidade evoca. É uma percepção integrada, que vai além da visão convencional. Patrícia, que observava a cena com emoção contida, comentou. É incrível como chegamos até aqui. Há um ano estávamos devastados com o diagnóstico, acreditando que Miguel perderia completamente a visão, sem esperança. E agora temos não apenas esperança, mas certeza de que, independentemente do que aconteça com minha visão física, sempre encontrarei formas de enxergar o mundo, completou Miguel. Larissa sorriu, orgulhosa do progresso do irmão. O mais importante não é quanto você pode ver com os olhos, mas quanto pode perceber com todos os seus sentidos, com sua mente, com seu coração. Augusto, o homem pragmático que sempre valorizara fatos tangíveis e resultados mensuráveis, percebeu quanto havia mudado ao se pegar concordando plenamente com essa visão. Eu certamente aprendi que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas, controladas ou produzidas em laboratório. Olhou para Larissa, sua filha encontrada após 20 anos de separação. Para Miguel, cujo diagnóstico devastador se transformara em uma jornada de descobertas e crescimento. Para Patrícia, ex-esposa que se tornara uma aliada e amiga mais próxima do que nos anos de casamento. Acho que todos nós aprendemos a enxergar diferente neste último ano, refletiu ele. Aprendi que família vai além dos laços de sangue ou de papéis legais. É sobre conexão, aceitação, crescimento conjunto. Miguel, com a simplicidade direta dos adolescentes, resumiu o sentimento de todos. Somos uma família estranha, não somos? Mas funcionamos bem juntos. Os 4 riram, reconhecendo a verdade naquela observação despretensiosa. De fato, formavam uma configuração familiar pouco convencional. O pai empresário, a ex-esposa arquiteta, o filho com deficiência visual e a filha recém-descoberta. Mas de alguma forma as peças se encaixavam perfeitamente. Enquanto o sol terminava de se pôr, pintando o céu com as últimas cores do dia, Augusto refletiu sobre como a vida podia mudar de maneiras inesperadas. O homem que sempre acreditara poder controlar tudo, seu império empresarial, seu sucesso profissional, até mesmo a doença do filho, aprendera a maior lição de todas, que algumas vezes é preciso deixar ir, confiar,
permitir-se ser guiado por outros que enxergam caminhos que você não consegue ver. E nesse processo de rendição, de aceitação, encontrara não apenas uma solução para Miguel, mas uma família completa, uma nova visão de mundo e, principalmente, uma versão mais humana, mais plena de si mesmo. Olhem, exclamou Miguel de repente, apontando para o horizonte. A primeira estrela da noite! Todos olharam na direção indicada e, de fato, lá estava. Um ponto luminoso que começava a brilhar no céu, que escurecia gradualmente. Como você conseguiu ver isso? Perguntou Patrícia, impressionada. Miguel sorriu com aquela mistura de inocência e sabedoria que o caracterizava. Nem tudo que vejo é com os olhos, mãe. E naquela simples frase estava contida toda a jornada que haviam percorrido juntos. Uma jornada de descoberta, de superação, de aprendizado. Uma jornada que começara com a ameaça da escuridão e culminara na descoberta de que existem muitas formas de luz, muitas formas de ver, muitas formas de enxergar além dos olhos.